Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, que minhas primeiras palavras sejam não apenas de solidariedade, mas de apoio irrestrito e incondicional a todas vocês, servidoras e servidores, trabalhadores e trabalhadoras que prestam serviços aqui no Senado Federal. Somos conhecedores deste problema mesmo porque eu converso com muitas e com muitos de vocês diariamente pelos corredores. E sabemos das dificuldades que senhoras e senhores encontram pelo fato da empresa ter saído, porque deixou o contrato expirado que estava com o Senado Federal e foi-se embora como se nada tivesse que pagar ao conjunto de trabalhadores e trabalhadoras que lá estavam, não pagando nenhum centavo da indenização que cada um e cada uma de vocês tem direito. E, senador Paim, quando nós dizemos que estamos apoiando essa luta que é fundamental, uma luta que é justa, pelo direito de receber algo que lhes são de direito, veja, nós temos que lutar para receber aquilo que é um direito. E por que isso acontece? Trabalham para uma empresa terceirizada, que presta serviço ao Senado Federal e estão tendo que lutar para receber os seus direitos. Imaginem quando aprovarem, porque querem aprovar um projeto tal do projeto de lei da terceirização, dizendo que vão regulamentar que nada. O que eles querem, no fundamental, é abrir e expandir ainda mais o mercado da terceirização nesse país, para deixar os trabalhadores assim, desamparados, sem receber os seus direitos, fragmentar a organização e a luta dos trabalhadores. Então, estamos ao lado do senador Paim, eles que sempre falam em seu nome, senadora, nos ajude, o senador Paim já está nos ajudando. E daqui fazemos um apelo para que, enquanto a empresa não resolve o problema, que o Senado resolva imediatamente o problema, porque há efetivamente como o Senado resolver. Então, fica aqui nosso apoio, a nossa mais irrestrita solidariedade à luta de todos os senhores e senhoras. E quero abraçar, cumprimentar todos, cumprimentando o senhor José Carlos dos Santos, que está aqui entre vocês e tem sido um grande batalhador. Sintam-se todos cumprimentados e abraçados através do abraço que eu dirijo ao senhor José Carlos. Mas, senhor presidente, senhores e senhoras senadoras, eu tenho ouvido aqui alguns pronunciamentos falando do que aconteceu na sessão de ontem do Congresso Nacional, senadora Cátia. Ontem, o que nós vimos foi que a base do governo, não, mais uma vez, desorganizada que está, e isso foi reconhecido pela senadora que me antecedeu aqui dessa tribuna, não conseguiu reunir número suficiente para aprovar aquilo que pretendiam aprovar na sessão do Congresso no dia de ontem. E o que é que fazem diante disso? Fazem a coisa que para eles é mais fácil, mas infelizmente é a coisa mais desonesta que tem, porque procuram jogar a culpa da falta de quórum na votação de ontem nas costas da oposição. Mas falta eles dizer o mais simples à população brasileira. A Câmara dos Deputados, porque a matéria sequer chegou a ser votada no Senado Federal, porque ela não obteve quórum ainda nas votações da Câmara dos Deputados, portanto, a sessão teve que ser encerrada aproximadamente às 3 horas da manhã, senhor presidente. Agora, vejam, eles vão à tribuna e dizem que a culpa é da oposição, que a oposição é que estava obstruindo, porque tinha o tal do FIES. Mas vamos analisar e vamos dizer a verdade à população. Qual é a verdade? A Câmara dos Deputados tem 513 parlamentares. 513 parlamentares. Quantos parlamentares são da oposição? Eu, arredondando para cima, diria 130. Mas não foi. Várias votações ontem foram 100 votos, 101, 102 ontem. Mas vamos arredondar para cima. 130 deputadas e deputadas da oposição. A base desse governo ilegítimo de Michel Temer, qual é o número na Câmara dos Deputados? 383. Aí, santa paciência. Vem, senadoras, senadores, deputados e deputadas da base sobem à tribuna e dizendo que é a oposição que está obstruindo, é a oposição que está impedindo que as votações aconteçam. Senador Paim,
eles tratam no mínimo, a população brasileira com desrespeito. Ou será que o povo vai acreditar que uma minoria de menos de 1/3 na Câmara dos Deputados é que tem poder de decisão, que 130 é maior do que 383? Como que pode 130 deputados serem culpados por tudo que aconteceu e os 380 são vítimas? Ora, eles não conseguem mobilizar sua base e aí ficam enganando a população brasileira. Isso é feio, mas como diz o velho ditado popular, mentira tem perna curta. Mentira tem perna curta. Segundo, diziam que precisava votar rapidamente os vetos, os destaques aos vetos, porque lá na frente tinha um projeto de lei, um PLN, que tratava de abrir crédito suplementar para o FIES, que, aliás, está com pagamento atrasado há meses, mas são meses governados por esse governo ilegítimo de Fernando Henrique Cardoso. E nós, desde a primeira hora aqui no Senado Federal, dizíamos, não precisa de um PLN para suplementar recursos para o FIES. Basta assinar uma medida provisória, senhores senadores. Basta assinar uma medida provisória, pastor Valadares. Desde o início estamos dizendo isso. E ontem o senador Pimentel levou uma pilha deste tamanho para a tribuna do Congresso Nacional e mostrou as 10 medidas provisórias assinadas pelo governo anterior da presidenta Dilma, abrindo crédito suplementar para o FIES. Então, mais uma vez, eles faltam com a verdade. Mais uma vez, eles agem com desonestidade, tentando colocar nas costas da oposição aquilo de que efetivamente eles são culpados. Porque se o FIES está atrasado até agora, não é culpa da oposição, da minoria de 20 senadores e senadoras aqui do Senado Federal, diante de um total de 81, ou dos 130 na Câmara dos Deputados, diante de um total de 513. A culpa é deles. E aí o que é que vai acontecer? O senhor presidente Michel Temer agora assinará a medida provisória, editará a medida provisória. Então, se ele pode editar a medida provisória agora, por que ele não editou a medida provisória há 3 meses? Por causa disso, porque eles tinham que ter discurso para a base aliada não sair queimada perante a opinião pública, porque o verdadeiro objetivo da pressa na votação das matérias do Congresso Nacional não é chegar ao PLN do FIES, não, que, repito, não precisa de PLN, uma medida provisória resolve. Aliás, não editar uma medida provisória reformando o ensino médio do Brasil, vejam os senhores a que ponto chegamos, uma medida provisória para reformar, promover uma reforma do ensino médio do país e não poder assinar e não querer assinar uma medida provisória abrindo crédito suplementar do FIES, mas repito, isso é para dar um discurso à sua base. A pressa não é para votar a LDO, a pressa não é para votar senador Paim. A PEC 241, a pressa é para votar os recursos do FIES, coitadinhos dos estudantes das universidades, que poderão perder as suas bolsas. Coitadinhos, digo eu. E são vítimas de quem? Esses jovens brasileiros, meninas e meninas, estudantes, vítimas de quem? Desse governo ilegítimo, Michel Temer, que poderia ter resolvido, sim, esse problema desde a hora que sentou naquela cadeira, desde a hora, mas não. Acertou ou não, vamos fazer um discurso bacana, um discurso bonito. Vocês vão jogar a culpa na oposição. Então, o que eles querem, fundamentalmente, a pressa é para votar a LDO. A LDO que já pratica o que prevê a PEC 241. E o que prevê a PEC 241? Prevê um congelamento dos gastos públicos, prevê um limite para os gastos públicos de acordo com a inflação do ano anterior. Mas quem é que estará exposto a esse limite, sujeito a esse limite? A educação, a saúde, a assistência social, o esporte, o saneamento básico, a política de moradia popular, as políticas sociais, todas elas, o meio ambiente, a política industrial, tudo, menos o quê? Menos a política financeira.
Essa não tem limite nenhum. E o que isso significa? Os ricos ficarão mais ricos e o pobre, mais uma vez, pagará o ônus pela crise. É isso que está em curso no país. É algo tão perverso que o governo tem a cara de pau, e olha que o governo diz que não tem dinheiro. Não tem dinheiro para pagar o FIES, mas tem dinheiro para pagar aqui, ó, mais publicidade, para dizer que vai tirar o Brasil do vermelho. Olha quanto custa. Quanto custa? Para isso tem dinheiro. Para isso esse governo que diz que o Brasil está no vermelho tem dinheiro. E para quê? Pediu para os empresários também, que os empresários façam publicidade, propagandas pagas, defendendo a PEC 241. Veja, se a PEC 241 é boa para o empresário, e de fato para eles é muito boa, é muito ruim para o trabalhador, é muito ruim para a educação e não adianta querer mudar, dizer que o limite para a educação começará a vigorar somente no ano de 2018, que eles estão tentando vender isso como a solução para a saúde e para a educação. Não muda em nada, vai continuar retirando dinheiro importante. E aqui nessa propaganda paga com dinheiro do povo, o que eles dizem? Que o governo foi irresponsável porque aumentou o gasto com o Ministério da Educação acima do valor da inflação. Ora, senhoras e senhores, aqui diz, as notas não melhoraram de fato, as notas não melhoraram porque precisa muito mais do que o recurso que é posto hoje, ainda muito mais. Veja a contradição desse governo, edita uma medida provisória para reformar o ensino médio e diz que não pode editar uma medida provisória para pagar a dívida que tem perante o FIES e para dar tranquilidade a milhares e milhares de jovens brasileiros, mas edita a medida provisória para fazer a reforma do ensino médio. E na reforma do ensino médio que dizem, vamos ampliar a carga horária dos estudantes. Diz isso, mas para ampliar a carga horária dos estudantes, vai precisar de mais professor, vai precisar de mais investimentos na área da educação. E do outro lado tem a PEC 241, que diz o quê? Não vai poder gastar nem um centavo além da inflação. Que negócio é esse? Então, essa medida provisória da reforma da educação é um bode na sala, senador Paim, que eles colocaram, porque eles querem que o Brasil inteiro passe a discutir a educação e não discuta a PEC 241, e não discuta a reforma da Previdência, onde eles vão tirar os direitos das mulheres, o nosso direito de nos aposentarmos 5 anos com antecedência, que não é nenhuma benevolência que nos foi dada. Não é nenhum prêmio, é apenas o reconhecimento que nós, mulheres que trabalhamos fora, trabalhamos dentro de casa, quase que sozinhas, limpamos, varremos, cozinhamos e cuidamos dos filhos. Uma dupla, tripla jornada de trabalho. Cumprimos o papel que o Estado deveria cumprir, de cuidar de nossas crianças que não cuidam. Cumprimos esse papel e, por isso, nos aposentamos 5 anos antes, pois querem tirar também esse direito da aposentadoria das mulheres. Querem aumentar em 5 anos a idade de aposentadoria. E o sistema financeiro, nada, intacto. Juros de 475% de cartão de crédito. Juros de 325% bancários. E eles não fazem nada. E eles não dizem nada, e eles não tomam nenhuma medida. E vem aqui o presidente do Banco Central e diz que tem que ter esse juro mesmo, que é para o Brasil adquirir confiança. Confiança de quem? Dos ricos, dos banqueiros? Então, é esse Brasil que nós estamos vivendo e por isso que tiraram a presidenta Dilma, para fazer isso que estão fazendo, tirar o direito do povo e o direito do trabalhador. Muito obrigada, senador Paim.